O Senhor Jesus costumava ensinar através de histórias, de palavras, contos de situações que os seus ouvintes estavam acostumados, as chamadas parábolas. E uma delas, muito conhecida, é a parábola do semeador, onde ele relata os 4 tipos de sementes que caem na terra e os resultados diferentes de cada uma. Você pode encontrar essa parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 13, na sua Bíblia. Muito, muito poderosa esta verdade que ele contou através desta história. Eu não vou me alongar, a parábola é um pouco longa, eu não vou me alongar aqui, mas eu gostaria de focar na primeira semente. O Senhor Jesus falava da primeira semente, que o semeador saiu para semear, e enquanto ele ia à terra, algumas sementes caíram pelo meio do caminho. Algumas caíram pelo meio do caminho, ou seja, caíram fora do lugar certo. E então as aves do céu vieram e comeram aquelas sementes. E depois, explicando esta parábola, esta parte da parábola, Jesus disse assim: o que significava esta semente que caiu pelo caminho. Ouvindo alguém a palavra do reino, ouvindo alguém a palavra do reino de Deus, e não a entendendo, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Preste atenção nesta semente aqui, nesta parte da parábola, que mostra o que acontece no coração de pelo menos 25% das pessoas, seguindo aqui a parábola, ou seja, 1 em cada 4 pessoas que não entende a palavra do reino de Deus. Não entende, não capta, não pega o espírito, a mensagem, o significado da palavra do reino. E então o mal, o diabo, aproveita esta falta de entendimento e rouba a palavra da pessoa. Tira aquilo, ou seja, é como se passasse uma água na cabeça dela, lavasse aquilo que foi semeado, tira a semente, acabou. A vida que segue, como se ela nunca tivesse ouvido aquela palavra. Assim o diabo trabalha, o mal trabalha, para roubar a semente que foi plantada na cabeça das pessoas. E eu quero falar com você que talvez sofre com isso. Você é uma pessoa muito inteligente, capaz, você tem uma aptidão, uma inteligência muito grande para determinados assuntos. Você aprende rápido. Talvez você aprende computação, tecnologia da informação, você aprende engenharia, você aprende jardinagem, medicina, você aprende matemática, você aprende as coisas assim que as pessoas que te conhecem falam: puxa, você tem tanto talento, você é uma pessoa muito inteligente. E de fato você é inteligente. Como todo ser humano nasce com a inteligência. E você desenvolveu essa inteligência numa determinada área. Há pessoas no mundo que têm talentos que são literalmente divinos. Divinos. Capacidade para arte, capacidade para profissões, para determinadas matérias, determinados assuntos, que aquilo ali só pode ter sido Deus que deu para a pessoa. Essa capacidade de desenvoltura, de conhecimento, de entendimento, coisas que para nós são difíceis de compreender, mas aquelas pessoas facilmente agarraram. Porém, ao mesmo tempo que você tem esta inteligência para determinadas coisas, quando o assunto é o reino de Deus, quando o assunto é Deus, é a palavra de Deus, tudo parece russo para você. Russo, grego, chinês, você não entende nada. E o pior é que, porque você não entende, assim como qualquer coisa que a gente não entende, a gente logo perde o interesse. E muda o foco. Ah, isso aí, eu não entendo isso aí.
Deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu fazer outra coisa. Você então muda o seu foco para outra coisa. E assim a semente de Deus que chega até você, ela é roubada, ela não frutifica. Esta é a situação de muitas pessoas que talvez cresceram na igreja, cresceram com familiares que iam à igreja, que professavam uma fé, estavam sempre falando de Deus, sempre falando da Bíblia, e você sempre ouvindo da sua mãe, da sua avó, do seu tio, você ouvindo do seu pai, da sua mãe, você ouvindo a palavra de Deus. Aquilo estava ali no seu, sabe, no seu subconsciente, como pano de fundo, mas você nunca de fato compreendeu. Você até conhece algumas histórias, você já ouviu falar da Arca de Noé, você já ouviu falar da abertura do Mar Vermelho, você já ouviu falar de Davi e Golias, você já ouviu falar das histórias, mas para você é uma coisa tão distante, uma coisa assim tão fantasiosa, que você fala, isso aí, isso é historinha, isso aí, o que isso vai fazer por mim? Ou seja, o entendimento da palavra, esta palavra que tem transformado vidas ao longo dos séculos e continua fazendo hoje, esta palavra responsável pela transformação interior de pessoas que eram impossíveis, irrecuperáveis, impossíveis de serem restauradas, esta palavra que tem restaurado vidas, que tem transformado pessoas na sociedade, casamentos, que tem prosperado, feito de mendigos, grandes empresários bem-sucedidos, esta palavra que tem curado enfermos, esta palavra que tem feito tantas maravilhas, para você, ela não é nada. Ela não significa nada. É uma matéria que você não tem compreensão e muito menos interesse. E deveria ser a principal da sua vida, porque, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu pudesse conversar com uma pessoa, né, eu colocando no lugar de quem está nessa situação, se eu, sendo um ser humano, trabalhando neste mundo, desenvolvendo a minha profissão, a minha vida, e eu tivesse a oportunidade de falar com qualquer pessoa, escolher falar e ouvir qualquer pessoa, eu gostaria de falar com Deus. Eu gostaria de saber se Deus existe, se esse Jesus realmente é tudo que falam dele. Eu queria saber quem ele é. Eu iria ter essa curiosidade. Muito mais do que conversar com Albert Einstein, de conversar com Nelson Mandela, de conversar com Steve Jobs ou com quem quer que seja, eu gostaria de conversar com a pessoa mais influente da história da humanidade, que sem dúvida alguma, quer o que você pense dele, seja como for, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, é a pessoa mais influente da história. Então, por que não há esse interesse? Sabe por que não há esse interesse? Porque há um mal que rouba essa semente de você. E que enquanto está roubando essa semente, ao mesmo tempo que está roubando esta semente da palavra para que você não se interesse nela, para que você não a entenda, ao mesmo tempo, este mesmo espírito ladrão, ele semeia no seu coração outras palavras de dúvida. Palavras de dúvida. Isso é besteira. Isso aí é história. A Bíblia foi escrita por homens. Deus não existe. Religião só quer o seu dinheiro. Esse mal vem semeando palavras contrárias na sua cabeça para que você então, sem pensar muito a respeito, sem se aprofundar muito, você simplesmente despeça a ideia de buscar saber mais de Deus e siga a sua vida investindo os seus conhecimentos nas coisas que você gosta, nas coisas que você já faz. Você está entendendo? Eu tenho certeza que Deus está agora usando esta palavra para alcançar os sinceros. Há pessoas sinceras que não conhecem nada a respeito de Deus, porque sempre tiveram a semente roubada de suas mentes, como nesta parábola do semeador. Sempre tiveram as sementes roubadas. Mas, de alguma forma, Deus está usando esta palavra para despertar algumas dessas pessoas. Eu tenho certeza que há pessoas me ouvindo agora, me assistindo agora, que se encaixam nesta categoria. E você diz assim, eu queria tanto
E é a verdade que eu nunca me esforcei. Sempre parece que houve um bloqueio, uma barreira. Eu até já peguei a Bíblia para ler, mas parece que eu só estava olhando palavras, eu não entendia nada. Já peguei a Bíblia para ler, já tentei orar, mas não consegui. Eu fui até em igrejas e tudo pareceu tão distante, tão desconexo para mim. Pois é, você tentou, você demonstrou um pequeno interesse, mas o mal roubou a semente de você. Você vai aceitar isso? Você vai aceitar que o mal roube de você a oportunidade de você entender, receber e entender a palavra de Deus que pode mudar a sua vida? Eu não aceitaria. Eu não aceitaria. Se alguém quer esconder algo de mim, aí é que eu quero saber mais. Aí é que eu quero saber mais. E eu estou falando para você que o diabo quer esconder de você essa palavra, quer roubar, tem roubado de você esta semente. Mas se você focar nela e disser, eu quero saber, eu quero buscar, se você demonstrar essa sinceridade, Deus então vai revelar para você a palavra dele, mas somente para aqueles que o buscam. Ele se revela para aqueles que o buscam. Assim como você buscou, você se esforçou aí para aprender outras matérias, outros assuntos, se você buscar a Deus, não conhecimento de Deus, mas a Deus, você buscar na palavra dele, você não precisa ler livros sobre a Bíblia, você tem a Bíblia. Você não precisa de gurus, de intermediários para falar com Deus, você pode falar direto com Deus. Se você fizer isso, ele vai se revelar a você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.